Eu sou da cidade de Blumenau, Santa Catarina, e atuo como professora de ensino religioso nos anos iniciais e nos anos finais de 2 escolas públicas. Eu gostaria de acolher um pouco vocês, querendo descobrir um pouquinho como vocês se chamam. A dinâmica vai funcionar da seguinte forma: vocês digam uma palavra de si mesmos, mas seguindo uma ordem alfabética. O exemplo, por exemplo, A de amorosa. Aí você diz o seu nome, a cidade da onde você está atuando e a instituição de ensino. E assim o próximo candidato vai falar o próximo alfabeto, a letra B, e vai dizer de si um adjetivo, algo que você gosta ou qualquer coisa que você se sinta bem seguindo a letra cronológica do alfabeto. E daí o seu nome, a cidade e a instituição de ensino. Quem pode começar? Eu posso. Então, vamos lá. Eu me chamo Marineide, estou em João Pessoa, Paraíba, sou psicóloga e a palavra ao qual eu usaria seria com a letra A, acolhimento. Seria essa palavra ao qual eu vejo que faz parte do meu perfil. E também gosto de ver e sentir nas pessoas esta palavra, acolhimento. Isso, eu também gosto. Obrigada. Por favor, próximo ou próxima. Meu nome é Ricardo Lindemann, eu faço parte aqui do CONER-DF, portanto, em Brasília. E não sei se entendi bem, mas a palavra a qual me dedico é yoga. Então, é uma forma de união. Seu Ricardo, a intenção era continuar com a letra B desse alfabeto agora. É uma associação de ideias. Isso, aquilo que você goste, mas com a letra B, ou algo que se identifique. Bondade. Isso, obrigada. Próximo, por favor, com a letra C agora, um adjetivo, algo que você goste. Ei, bom dia. Bom dia. Bom dia, eu sou Selma, sou aqui de Vitória, do Espírito Santo. Sou professora também de ensino religioso da rede e atuo como formadora de componente curricular de ensino religioso. Eu me identifico como uma pessoa carinhosa, amo dar aula, amo estar com meus alunos, amo o que eu faço, trato todos com carinho. Bom? Obrigada, Selma. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Eu sou a Beatriz, eu falo aqui de Capivari de Baixo, de Santa Catarina. Eu sou acadêmica, estou terminando Ciências Biológicas, mas no momento eu sou acadêmica de Ciência da Religião pela FURB. E eu acho que a palavra é dedicação. Obrigada. Obrigada. Próxima, por favor. Bom dia a todas e todos, eu sou Flávio, de Blumenau, sou formado em Ciências da Religião, mas no momento estou realizando meu doutoramento. E acredito que com a letra E está uma palavra que a gente tem encarecido bastante nos últimos tempos, que é espiritualidade, acessar as nossas espiritualidades, as espiritualidades de todos. Obrigado. Obrigada, Flávio. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Jaiara. Sou professora de Educação Física, né? Na verdade, eu tenho feito mestrado, estou fazendo mestrado na área de Ciências da Religião. Eu acho que a letra seria fraternidade, né? Fraternidade, isso. Obrigada. Muito bom, obrigada. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Falo aqui de Rio do Oeste, Santa Catarina. Sou formado em Ciências da Religião, também em Filosofia.
Trabalho nas redes municipal e estadual, do primeiro ao nono ano. A palavra com a letra G é isto, né? Geta, aham. Diria gratidão. E como é o teu nome mesmo? Vanderlei. Ah, oi, Vanderlei. Seja Sim, bem-vindo. obrigado. Próximo, por favor. Bom, então, Sandra, e eu vou seguir com a letra H, né? GH. Humildade. Eu acho que essa é a palavra que também me traz conforto e, de uma certa forma, muito preocupada em relação a isso, porque nós temos muitas pessoas que têm dificuldade de entender esse adjetivo tão precioso, né? E que carece de muita atenção para todos. Mas humildade, eu acho que para mim é o que me identifica também. Então, muito obrigada por todos compartilharem este momento único, né? E os seus nomes e suas cidades, e sejam bem-vindos. Nosso trabalho aqui, ele vai falar um pouco sobre a questão do bullying, que não é brincadeira. Então, eu sou a professora Sandra Andréia Miller Schroeder e atuo em 2 escolas municipais daqui da rede de Blumenau. Já trabalho com a rede desde 2012 e desde 2017 eu sou efetiva nas 2 escolas. Para mim tem sido um grande prazer e não é mais um desafio, porque a gente acaba aprendendo, né, a lidar com todos os desafios que acontecem dentro de uma sala de aula. E o tema bullying não é brincadeira, foi um tema que me chamou a atenção, porque ele está na BNCC, do ensino religioso, do primeiro ano dos anos iniciais no ensino fundamental, e tem como a habilidade identificar e acolher as semelhanças e as diferenças entre o eu, o outro, e diferenças entre o eu e o outro e o nós. E dessa forma, eu penso que as crianças, elas deveriam e conseguem aprender a respeitar as diferenças um dos outros, de forma que ninguém seja vítima do bullying na escola, né? Ou personagens do bullying na escola. Quando eu consegui trabalhar esse tema na escola, as crianças ficaram, como eu vou dizer, encantadas pelo conteúdo. E me chamou muita atenção porque, de alguma forma, elas já entenderam o que significava essa palavra. Então, provavelmente, na educação infantil, eles já devem ter também trabalhado um pouco esse conteúdo. Eu queria mostrar para vocês um vídeo que depois a gente comenta sobre ele, mas esse vídeo está disponível no material de estudo da Unintese, e o livro, o texto é Conceituando o Bullying. Dentro dele, desse material de estudo, está à disposição esse vídeo. Então, espero que a gente possa vê-lo e ouvir.
Bom, então o vídeo que a gente iria ver, e agora eu gostaria de conceituar um pouquinho o bullying para a gente conseguir entender como eu trabalhei com os estudantes, né? A gente já conhece muito bem esse conceito, do qual ele está diariamente constrangendo, né, e fica escondido atrás de brincadeiras inocentes entre as crianças e os adolescentes. Isso está sendo cada vez mais comum nas escolas. O termo de origem é inglesa, mas aqui dentro da literatura psicológica, ele define como um desejo consciente e deliberado de maltratar outra pessoa e colocá-la sob tensão, segundo o autor Mello. E, para mim, essa definição que ele dá, eu acho que ela está bem colocada, né, para que a gente possa entender esse movimento do bullying. Querendo ou não, ele é um desejo consciente de uma pessoa que quer maltratar a outra e deixá-la lá literalmente sem os eixos, né, estar desnorteada. Assim como o conceito, nós temos como nome o termo bully, que significa valentão e tirano, ou como verbo, né, ele significa brutalizar, tiranizar, amedrontar. Isso vem da língua inglesa, esse movimento, e aqui no Brasil a gente acaba utilizando também esse único, né, esses significados como verbos. O bullying, então, ele é compreendido como um comportamento. Ele é intencional, sim, e ele é premeditado. As pessoas que fazem a agressão, elas premeditam, assim como verbalmente, assim também como psicológica e fisicamente. Isso dentro das escolas, isso é muito comum. Mas também nós temos como um tipo de bullying o comportamento de um assédio moral. Ele também acontece dentro da nossa sociedade. Nosso trabalho, dentro da nossa família também, né? Eu vi uma pequena tirinha esses dias atrás. O pai foi chamado pela escola por causa da menina que estava sendo constrangida, e aí o pai disse para a diretora, disse, aquela menina gordinha ali é minha filha. Aí eu disse, bom, a diretora, mas por que o senhor se refere à sua filha de gordinha? Por que o senhor não chama pelo nome? Ela é gordinha mesmo, né? Então, a própria família acaba fazendo o bullying dentro da sua casa e também em locais de trabalho. O bullying não pode ser visto como um comportamento eventual e esporádico, não é? E isso acaba sendo, também não podia ser normal dentro da convivência das escolas, né? Já que eles são atos planejados para intimidar e até mesmo usar de violência física para machucar as crianças. Eu vou dizer assim que dentro do nosso primeiro aninho a gente tem uma criança que já desde o início do ano tem deixado as crianças bastante preocupadas, e ele é muito valentão, e a escola está tentando fazer de um projeto para melhorar essa situação com todas as outras crianças. Aqui nós temos uma imagem, e aí a pergunta, e as vítimas, né? Como elas são? Então, preferencialmente, são sempre aquelas crianças que têm algum tipo de diferença no comportamento delas, ou porque são um jeito diferente, um tipo diferente, né? Que talvez não, para eles ou para aquele agressor, não seja o tipo adequado. E eu deixo bem claro aqui essa frase: esses atos de intolerância ao outro, ao diferente, denotam um desrespeito à condição humana, acarretando isolamento, anonimato como forma de autoproteção. Então, é criança que é vítima, ela se isola, ela fica nesse anonimato e também tenta se proteger de alguma forma, mas o agressor também, né?
ele agride de alguma forma, mas é porque algo está por detrás que precisa ser visto, né? Algum problema familiar, ou ele próprio como um meio de conduta ou de caráter. Alguma pergunta? Estou indo bem? Com certeza. Sim, professora, ótimo. Obrigada. Vamos Tudo lá. certo, professora Sandra. Estamos lhe ouvindo bem. Obrigada. Vamos seguir, então. Para terminar aqui, um pequeno conceito, né? O bullying, então, ele não pode ser confundido como brincadeiras de crianças. Isso a gente, em sala de aula e na escola, tem dito muito, isso não é brincadeira, né? E nem admitir que isso seja uma situação corriqueira e natural, não é. E a gente acaba falando com as crianças sobre a diferença que entre o bullying e as brincadeiras de criança, às vezes ela é tênue, ela é forte, ela é sutil e ela é imperceptível, mas não é menos grave, né? No entanto, quando há sofrimento de qualquer um dos envolvidos, né, já não é mais uma brincadeira entre amigos. E o agressor que nós temos nesse primeiro aninho, ele briga literalmente e ele agride, ele faz bullying com os outros e acha muito engraçado. E as crianças que sofrem com ele por causa dessa violência que ele traz consigo, ficam extremamente preocupadas. Nós temos uma já que está procurando assistência psicológica porque não consegue lidar com essa situação. Então, nós, como professores, dentro de uma escola, nós estamos muito preocupados com isso e tentando resolver essa situação. Vamos lá, agora os procedimentos metodológicos, né? É aquilo que eu trabalhei e ainda continuo trabalhando com eles em sala de aula. Então, no primeiro momento, eu instiguei eles a verem aquele vídeo que, né, nós assistimos agora há pouco. Então, eu trouxe essa imagem para eles em sala de aula e pedi para que eles reconhecessem que palavra seria essa, porque nós temos muitos dos estudantes que têm muita dificuldade de ler, né? E alguns conseguiram, de fato, então, no momento, descobriram que palavra ela se formava, e daí eu comecei a brincar com eles também. Vamos lá, quais são as vogais que estão aqui? Quais são as consoantes? E eles foram encontrando, né, as vogais, as consoantes, e também eu precisava, vamos ver quantas letras tem essa palavra. Então, instigando esse movimento também com eles, né? Eu não sou pedagoga, tá? Mas eu tento alfabetizar, ou sei lá qual seria a palavra, a gente tenta, né? Porque o olhar no brilho deles, de tentar descobrir uma palavra nova, é o que me encanta neles. Então, a próxima atividade, então, aí eu começo, sim, a instigar a perguntar o que eles pensam sobre isso, e a gente acaba debatendo, conversa muito, e eles perceberam em sala de aula que eles já têm um agressor, né? Sobre isso eu também trouxe para eles, acabei fazendo o conceito do bullying, aquele que eu trouxe para vocês antes, que ele vem em termo inglês, e que ele tem como objetivo xingar, agredir, isolar, maltratar a pessoa, né? Colocar apelidos grosseiros, que não é uma brincadeira legal, não é uma brincadeira bacana entre amigos, e que entender que todas essas crianças são diferentes e merecem o total respeito por essas diferenças. Aí a gente acaba explicando as causas do bullying, que de alguma forma elas interagiram junto, né, o tempo todo conversando sobre isso, perceber, porque justamente tem o estudante na sala de aula que a causa, né, o que acontece e como eles perceberam isso, então foi muito mais fácil trabalhar esse movimento com eles em sala, esse conteúdo com eles. Aí eu fui explicando também as formas diretas, as agressões físicas e as verbais, sobre chutar, sobre bater, sobre beliscar, sobre empurrar, e também as verbais, os palavrões, e saem muitos palavrões da boca desse menino,
Eles também entenderam outras palavras, eles acabam associando o bullying também dentro da casa ou no convívio social deles, então trouxeram algumas palavras, isso tudo eu acabei escrevendo no quadro, com letra de forma em caixa alta, e daí a gente também foi brincando com as palavras, soletrando, né? Encontrando quais são as vogais da palavra maltratar, da palavra xingar, da palavra amor, que é importante também destacar que é necessário o cuidado e por diante. E depois eu trabalhei as questões das formas indiretas, aí sim, a questão da humilhação, do uso de palavras ofensivas e a parte de espalhar a notícia, né, de que a fulana tal é pequena demais, parece um palitinho de fósforo, que é o que o menino tem feito em sala de aula com essa menina, B, vamos dizer assim, o nome dela, que está sendo psicologicamente, né, ridicularizada diante de todos os outros, e ela acaba sendo isolada também pela sala de aula, mas muitas meninas acolhem ela o tempo todo. Então, Mello, que é o autor que tem destaque aqui nessa projeção, ele deixa isso bem claro, de que o isolamento, as ameaças, os insultos, a questão da sexualização, isso depois mais para os anos finais, né? A ofensa racial e até mesmo a étnica e a gêneros. Isso é uma forma direta de agredir, indireta de agredir o outro, né? Assim como também as ações que se relacionam à prática do bullying, né? Às vezes o beliscar, o ameaçar, o bater, o ferir, o falar mal, o próprio xingamento, acontecia muito do menino empurrar as outras crianças em sala de aula, na própria sala de aula, e elas caírem ao chão e o choro constante, e as outras crianças acharem interessante aquilo. Então, tudo isso foi trabalhado desde o início do ano com muita ênfase, tanto que a professora regente e a professora, a teacher, né, que aqui é uma escola bilíngue, tem ajudado também nesse movimento. Então, a gente tem uma parceria bem legal, e aos poucos a gente está conseguindo fazer com que o menino entenda de que bullying não é legal na escola e nem com seus amigos. Eu falei também um pouco a questão do cyberbullying com eles, que é, né, a violência verbal através da internet. Muitas crianças, eu comecei a explicar algumas situações que aconteceram com outras crianças e com outros adolescentes, né, verbalmente com eles. Expliquei situações que a gente acaba lendo sobre bullying, né, com outras crianças através da internet, expliquei para elas, e aos poucos elas foram dizendo, meu irmão também sofre, meu irmão também foi xingado pela internet porque lançou algo lá que não era legal, e assim vai. Então, vai se desenvolvendo esse movimento com eles na escola, e eles acabam relacionando isso muito mais quando a realidade é muito próxima deles, né? Todo esse conteúdo fica muito mais fácil de aplicar e deles entenderem quando é muito, muito voltado à realidade. Aí eu comecei a trabalhar com eles, então, um pouquinho a massinha, pedi para que eu escrevia a palavra bullying novamente no quadro, e eles escreveram bullying nas suas mesas. Aí nós temos dois carinhas bem bacanas, e gostaram da atividade, mas todo mundo gostou de fazer. As crianças que têm um pouco mais de dificuldade na alfabetização tiveram dificuldade de escrever a palavra bullying também sobre a mesa. Aí eu pedi para eles, no total, que descobrisse de novo quais eram as vogais, quais eram as consoantes, e assim a gente foi curtindo o dia. É claro que numa aula não é possível tudo isso, né? Então, a gente dá continuidade uma vez a cada semana, e o bom é o resultado disso tudo. No dia seguinte,
a professora pedagoga e a teacher, ela assim, Sandra, por que tu estás trabalhando bullying com eles? Eles estão amando? E assim, o que tu estás fazendo, né? Eu disse, isso é bom quando a professora acaba conversando com a gente e os alunos reconhecem, né, esse movimento dentro da sala de aula. Olha lá, aquele moleque ali com a bola sou eu. É, só que quando eu era bem mais novo, né? Nossa, naquela época eu já bati um bolão. Ai, ai, bons tempos aqueles. Ainda lembro como se fosse ontem. O nosso time disputou o campeonato do bairro. A gente jogou muito e na final eu marquei 3 gols. Foi o primeiro campeonato que ganhei e o último que participei jogando na cidade em que nasci. É que minha mãe mudou de emprego para ganhar mais dinheiro. E esse emprego? Bom, esse emprego ficava numa cidade bem longe da que a gente morava. Ó, quer saber? Foi muito difícil deixar tudo para trás, ainda mais sem saber ao certo o que ia encontrar pela frente. Uma nova casa, novos amigos, uma nova escola. Certeza mesmo foi descobrir logo no primeiro dia de aula que a minha vida não ia ser nada fácil por lá. Ué? Hã? Tá maluco, moleque? Quem deu ordem pra pegar a minha lupa? Aurélio, foi mal. É, vai nessa. Aí, vamos se adiantar que no primeiro dia de aula sempre pinta um frangote novo. Chuta, Simão! Boa, Thiago! Sai, mané! Aqui, aqui! Chuta aqui! Mandou bem! Aê, valeu! Sai da frente! Oi? Pô, cara, você não me viu, não? Mané! Vocês dois, sem confusão! Oh, valeu pela força! Cara nervoso, né? Põe nervoso nisso! Ele é da gangue da escola. São muito perigosos. É, meu primeiro dia de aula começou mal e ia piorar. Toma. Tá com pressa, orelhudo? Solta! Olha só, cara, eu não fiz nada pra vocês. Como não, velho? Fez o meu brother aqui pagar mico no pátio. Foi sem querer. Chega de papo. Vamos. Ai, otário. Ei, para com isso. Abre essa porta. Que brincadeira idiota. Abre essa porta. Alguém aí me ajuda. Abre essa porta. Socorro. Alguém aí fora me ajuda. Socorro. Não acredito.
Oh, relaxa, eu sei abrir por dentro. É só esperar uns minutinhos. Julinho, o que você tá fazendo aqui? Eu gosto de assistir aula daqui. É fresquinho, tranquilo. Não é, galera? Muito bom. Fresquinho, tranquilo. Também gosto. Sim, sim. É, e tem também as nossas amigas formigas. Elas adoram piquenique. Eu não acredito. Esses 3 caras colocaram vocês aqui também? Fala baixo, Carlinhos. Deixa pra lá. Daqui a pouco, eles se esquecem de você e vão te perturbar só de vez em quando. Galera, vamos que já dá pra sair. Vamos sair. Vamos sair. Bem bom que vamos sair. Graças a Deus. Você é um cara legal, mas aqui eles fazem as regras. É, o Julinho tava certo. Era difícil de admitir, mas o Julinho estava certo. Esses caras da gangue da escola não tinham limite. Eles não respeitavam nada. O pior é que eles não esqueceram de mim também. E as coisas na escola começaram a ficar estranhas. Pô, o que já era ruim ficou pior ainda. Toda essa coisa foi parar na internet. Os caras pegaram pesado. Você aceita telefonema cobrado? Orelhão, vai pra lá, orelhudo. E o que já era pior ficou insuportável. Eu não tava aguentando mais. Chega! Não teve jeito. Tomei coragem e contei tudo pra minha mãe. As agressões que sofria na sala de aula, no pátio da escola, nos intervalos. Eu já não tinha nem mais vontade de sair de casa pra estudar. Se não bastasse, a humilhação foi parar na internet. As mensagens, os vídeos postados, as comunidades criadas, todo aquele mico que tava pagando. Minha mãe começou a chorar. Cara, eu nunca vi minha mãe chorar daquele jeito. Nem ela aguentou. Foi bom contar tudo. Minha mãe foi na escola e depois de uma longa conversa com a diretora, tudo ficou diferente. A diretora chamou os pais do Aurélio, Cid e Liu, e também dos meninos que sofriam bullying. Conversaram muito e chegaram a uma conclusão. A responsabilidade de combater o bullying é de todos. Aí a escola convocou uma reunião de pais e mestres para discutir a responsabilidade de cada um nessa história de bullying. As ideias foram surgindo e a escola começou a agir. Separaram a gangue da escola em turmas diferentes. Dá pra acreditar que o Cid, o Liu e até o Aurélio mudaram de comportamento? Separados, eles começaram a se enturmar com a galera e as agressões terminaram. O assunto bullying também foi muito discutido em sala de aula. Rolou até peça de teatro que a gente apresentou para os nossos pais. Até que eu me dei bem, viu? Podia ter seguido a carreira de ator. O melhor é que a escola promoveu um campeonato de futebol. E olha só quem foi parar no meu time. Hoje, tudo isso é passado. Todos torcem por mim.
eu superei o trauma e segui na vida fazendo o que mais gosto, ser um vencedor. E o mais importante eu aprendi na escola com toda aquela história de bullying. As diferenças existem para que cada um seja especial no que faz. E aí, gostaram? Eita, cadê o negócio de novo? E consegue superar, não é? É uma superação. Bem bacana, né? As crianças, elas gostam muito de assistir. Aí, quando eu concluí com eles esse movimento, esse vídeo, né? Aí eu abri para algumas perguntas, e eu coloquei elas nos slides. Então, vamos lá. Bom, então, né, é o resumo do vídeo, e daí eu acabei conversando com os estudantes, né, os pequenos, qual que era o tema do vídeo, né? O que ele conseguiu passar de mensagem para eles? E daí a gente foi debatendo, isso vai quase uma aula inteira, né? Porque eles têm muita coisa para falar, né? Muita coisa para se ouvir. E é esse movimento que me encanta, porque eles têm histórias para contar. E eu acho que não tem que nem o ensino religioso que para ouvir o que eles têm para dizer, né? Eu acho que é uma das poucas, ou a única disciplina que para ouvir eles, né? Nesses movimentos que a gente faz em sala de aula. E as histórias vieram, né? Cada uma mais interessante que a outra, e o que aconteceu com ele, daí eles relatam das agressões que eles tiveram desse menino que nós temos um problema sério no primeiro aninho, e naquele dia ele não estava, então acabou que as crianças conseguiram falar com mais liberdade, né? Senão eles temem por ele bater neles e conversar e não permitir que eles possam dialogar sobre essas coisas em sala de aula. E aí eu fui perguntando se eles aprenderam também o que o vídeo quis trazer, e assim nós fomos se divertindo, como diz por aí, né? Muitos relataram também que gostaram bastante do vídeo, que compreenderam ele e que, de fato, o primeiro ano precisa de ajuda. Eles só se impressionaram que como foi resolvido tão rápido uma situação dentro do vídeo, né? Eles disseram, por que nós aqui na escola, o nosso amigo ainda não é nosso amigo de verdade, né? Daí a gente explicou que isso leva um tempo, que através do vídeo tudo é muito mais rápido, né? Não é real, e a nossa realidade ela é diferente, e a gente tem que se adaptar a esse movimento e tentar ajudar ao menino que agride tanto e tentar convencer ele de que a questão de ser amigo, de ser solidário, de mostrar amor é muito melhor do que agredir, né? E devagarinho a gente está conseguindo fazer isso, né? É passos de tartaruga, mas estamos conseguindo, estamos avançando. Depois disto, aí eu trouxe para eles esta imagem, pedi para que eles observassem bem cada um desses movimentos e que eles olhassem 3 situações possíveis de bullying aqui dentro. Eles eram para circular esses 3 movimentos e depois as outras situações que eram amigáveis eram para eles pintar, e o que estava circulado não era. Então, aqui está essa imagem, né, onde que tem 3 possíveis situações de bullying, e as crianças, para circular essas possíveis situações, e o restante elas poderiam pintar. Então, você acaba percebendo aqui no alto, onde tem uma fala que está em azul, onde que tem uma situação de bullying, aí eles acabam circulando ali.
A outra está aqui embaixo, bem no canto, bem próximo à rede de basquete, né? As duas meninas apontando o dedo para ela, para outra moça à frente, deixando ela bem constrangida. E a outra situação está aqui embaixo, bem próximo aqui onde eles estão no círculo, brincando com cartinhas, né? Às vezes, os estudantes conseguem perceber essa da cadeira de rodas também, né? E daí eles ficam entre a menina lá que está tirando, que está dizendo não, e aqui a cadeira de rodas. Aí eu digo, mas olhem direitinho o que vocês estão vendo de fato, né? Aí uns acabam circulando de fato a da menina, lá com as cartas na mão, ou essa da cadeira de rodas. E o menino está empurrando ela e o outro, de alguma forma, pela afeição, deve estar insultando ela. E assim elas vão passando por uma aula, às vezes duas, em cima dessa atividade. Na próxima, então, nos próximos dias, eu brinquei com eles o jogo da memória, intitulado Chega de Bullying. Essa memória eu acabei deixando a caixinha na escola, esqueci de trazer para casa, queria ter batido uma foto e trazido para vocês para ver como eu montei ela, né, como eu elaborei. Isso, infelizmente, falhou. Nem tudo eu consigo, né? Daí, depois, numa outra folha, eu trouxe para eles de novo essas imagens coloridas e pedi para que eles circulassem, então, quem não está praticando bullying. Claro que essas imagens estão aleatórias dentro da folha, né? Então, daí elas vão circulando. Depois disso, daí a gente conversa, pergunta qual é o correto, por que os outros estão fazendo bullying, que nem aqui na primeira imagem, onde que eles estão se chutando, o outro está sendo agredido por causa da sua deficiência física, e assim vai, né? A gente vai conversando com eles através desses desenhos, o que pode na escola, o que não pode, o que pode fazer em casa, o que não pode, o que é bullying. E, por fim, as crianças acabam, então, daí eu pedi para elas pegarem uma folha branca e usarem uma dessas situações ou alguma situação que aconteceu com eles em sala de aula e fazer o desenho sobre esse movimento e desenhar um proibido, que é proibido fazer bullying na escola. De novo, naquele dia, o nosso amiguinho, o agressor, não estava na escola, né? Normalmente a gente acaba direcionando e pensando, isso vai ajudar ele a entender, acaba que não faz, né? Ele não entende, não estava na escola, mas as crianças compreenderam de novo esse sentimento, né? De que o bullying não é legal entre eles. No próximo slides, daí eu trouxe um gibi, ele está disponível aqui nesse link que está aqui, vocês estão vendo? Sim. É isso, ele está disponível nesse link pelo estado de Santa Catarina, e eu vou tentar trazer ele para vocês também, então. Está em amarelo, não é? Isso, esse link aqui em amarelo, Eu vou inclusive, copiar ele para vocês e colocar lá no chat. Se quiserem clicar em cima e fazer uso dele, podem entrar. Eu vou tentar achar ele aqui também, o gibi, e mostrar para vocês como ele é. Aqui está o gibi em PDF, né? Eu não encontrei ele em livro mesmo, em revistinhas, mas eu acabei usando ele na sala de aula e também, de novo, falando sobre a questão do bullying. Aí tu faz a leitura, conversa com eles, né? Ele foi elaborado, então, pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude e Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público de Santa Catarina, e assim vai contando a história, né, de um menino que também, do mesmo jeito, eles percebem que o João não aparece na escola, eles acham que ele foi violentado, aí fala sobre a questão racial, sobre
dos cabelinhos, das diferenças entre eles, e assim a professora intermedia também, vai conversando com eles sobre a questão do bullying, né? E aí eles vão entendendo entre os pares de que essa forma de agredir entre eles não é legal. No final da revistinha é que surpreende, porque o personagem principal, na verdade, ele acaba sofrendo um acidente de queda, de descer do ônibus, machuca a perna, mas ele não faltou na escola justamente porque ele quebrou a perna, e não porque alguém fez bullying e ele foi agredido, né? Isso é bem bacana. Isso, olha, ele, o nosso mocinho aqui, que aparece para eles. E as crianças acabam, então, encantadas com esse movimento. E eu falo que a gente também pode denunciar esse tipo de agressão, tanto em casa quanto na escola, ou um lugar que você esteja, nesse Disque 100 que o Estado de Santa Catarina oferece. Uma pergunta? Bom dia a você, bom dia aos colegas aqui dessa sala. Bom dia. Me chamo Vaulene, tá certo? Eu trabalho com crianças de educação pública, séries iniciais do ensino fundamental. Sim. Então, eu fui me vendo aqui nessas suas contribuições, especialmente nessas possibilidades, né, de explorar com eles algumas situações de bullying, né? Sim. Por exemplo, a identificação lá naquele pátio, né, de situações. Eu até pus aqui no chat que, comumente, a gente atribui situações de violência ao bullying, não deixando este de ser uma violência. Entretanto, de maneira mais perigosa, eu diria, o bullying se insere numa forma de violência psicológica, né, e emocional muito forte. Sim. E a gente tem enfrentado situações aqui na minha cidade, nessa unidade escolar, de bullying, né, que se confunde com racismo também, né. Então, geralmente, o preto, o negro, a negra, eles são alvos, né, fáceis de situações de bullying, né? Sim. E eles denunciam essas crianças, né, 9, 10 anos, denunciam como prática de racismo, né? Assim, está sendo preconceituoso, racista e tudo mais. Então, você verifica tanto o racismo como também a prática do bullying. O Ministério Público aqui tem essa cartilhazinha sua, me lembrou nessa de Santa Catarina, tem feito, tem ido às escolas, né? Algumas, geralmente mais escolas privadas, quando são chamados. Mas o Ministério Público precisa estar dentro das escolas públicas, né? Desses rincões aí, nessas comunidades, aonde a prática do bullying parece ser uma constante. Então, eu gostaria que, ao longo da tua fala aí, da tua exposição, você nos trouxesse, né, possibilidades da gente fazer esse, não sei se é bem enfrentamento, né, mas quem sabe, né, oferecer à escola a possibilidade de trabalhar, né, para criar, quem sabe, né, um comitê anti-bullying, alguma coisa que não fique, né, que diga que, de fato, nós estamos preocupados com isso. Né? Que isso não é permitido, que isso, sabe, agride o direito, né, humano, isso é contra... Enfim, não sei se eu estou me fazendo entender, mas era um pouco que a gente alargasse, né, essa tenda aí e criasse essa rede de proteção, né, a essas infâncias. É um pouco isso. Obrigado. Como a gente tem acho que foi na quarta-feira, hoje é sexta, né? Na quarta-feira teve uma reunião entre
rede aqui da cidade de Blumenau, a escola, o Ministério Público, eu não tenho certeza. O Ser Mais, que é um centro de atendimento a crianças com dificuldades, né, nesse meio ambiente da violência, das agressões, e eles estão tentando encontrar uma forma de ajudar esse menino e a nossa escola. Porém, não saíram com algo de fato assim, pronto, a gente pode fazer isso a gente deve fazer. Então, eles estão ainda tentando entender esse movimento e conseguir para nós trazer alguma contribuição. De fato, a gente tem cuidado, tanto é que desde o início do ano, eu também sofri uma agressão do menino, né? Algumas agressões, e de fato a gente tem tentado mobilizar a escola e as crianças e também a comunidade escolar nem tanto, mas as outras autoridades, as outras pessoas que estão envolvidas com isso para tentar resolver essa situação. Pelo que eu percebi, o problema desse nosso menino, ele é um pouco maior do que apenas o bullying, então tem alguma coisa ali no meio da cabecinha dele, no sistema dele, que faz com que ele seja dessa forma. Então, estamos todos tentando, de alguma forma, ajudar, né, a todos. Eu acho que é isso que a gente tem feito. Dentro da escola, dentro desta unidade escolar, quando a gente conversa com as outras turmas sobre o bullying, com os anos finais, eles acabam fazendo as brincadeiras entre eles, e eu converso com eles sobre isso, eu digo, gente, mas vocês não ficam chateados porque vocês estão fazendo bullying, aquela coisa arada toda, né? Aí eles dizem, não, professor, isso aqui é apenas uma brincadeira entre nós mesmos, a gente não se ofende por isso, né? Então, sei lá, eu vou dizer que a nossa unidade escolar ali, ela é pequena, ela tem no máximo 250 estudantes. Então, tu acaba conseguindo contornar esse movimento. Ô, Sandra, me permite, só para concluir minha participação ainda? Sim. Já que eu abri aqui esse. E o que mais nos entristece é quando você chama a família, e há um discurso comum que é dizer o seguinte, tudo agora é bullying, né? Eu sofria apelido na escola, né? Eu era rejeitado em brincadeira, isso nunca me traumatizou, né? Então, tudo agora vocês estão... Tudo é bullying. Essa naturalização também é um perigo muito grande, né? Isso, também é um problema, exatamente. Tanto que a mãe do menino, ela não vê isso como um problema para ele, mas ela não percebe o quanto as outras crianças estão preocupadas e temidas com as agressões que ele faz, né? Mas a comunidade escolar, a própria família dessas outras crianças, eles não têm feito nada, porque eles também dizem, isso é natural, isso é normal. Aí tu fica também de mãos atadas, né? Tu vai fazer o quê, né? A gente tenta fazer o que a gente pode, tanto em sala de aula como professora, e tentar resolver esses conflitos que tem. Mas eu vou dizer assim, ele tem melhorado desde que a gente começou a conversar sobre isso, e assim, a regente também, a teacher, que é a professora bilíngue de inglês com eles também, a gente tem feito um trabalho em conjunto, então tá melhorando, a passos de tartaruga, mas está melhor do que desde o início do ano. Eu acrescentaria que trazer a consciência é importante. Sim. Então, quando é conversado, eu queria te dar também as congratulações, porque tu conseguiste associar a bondade com religião, não é? É o lugar onde esse assunto pode ser falado. Então, tu trazes para a realidade da criança que o religar com algo divino, algo maior, está associado à bondade, porque muitas vezes essas coisas estão dissociadas entre um campo intelectivo, ou às vezes até ficar lendo passagens de escrituras, né?
e não tem uma associação com a vida da pessoa, a regra de ouro, que eu devo fazer aos outros o que quero, que eu quereria que fizessem a mim. Então, se tu conseguires passar isso, isso é o que nas séries iniciais se pode, de fato, ensinar como religião. Isso, concordo plenamente. Obrigada. De nada. Mas alguém tem algo a dizer? Eu acho que, essencialmente, o problema da criança é afetivo. Nessa idade, a mente não está desenvolvida para fazer um grande mal. Exato. A família é que não deve dar o amparo a ele e talvez tenha que criar um vínculo mais pessoal do que apenas mandar para a orientação educacional. Tem que fazer ele perceber que ele pode conquistar as pessoas por outro caminho. Exato. Ontem, como ele estava um pouco mais tranquilo em sala de aula, eu peguei, abracei ele, né? Eu disse, olha, hoje você se superou, tá vendo quanto é importante você estar tranquilo e você consegue realizar as atividades quando você está assim, quando você não está nervoso? Ele olhou para mim, verdade, e daí foi embora, né? Mas a forma como ele antes me olhava e olhava as crianças e a forma como ele olha agora, o olhar dele já é diferente. Então, a gente tem certeza de que a gente está indo por um caminho certo. Devagar, mas estamos indo, estamos caminhando. Parabéns. Esse é o caminho. Obrigada. Isso aí, mais alguém para contribuir? Algo para acrescentar? Ou alguma... Bom dia, professora Sandra e colegas. Bom dia. Sou Renata, aqui de João Pessoa, na Paraíba. Quero parabenizar seu trabalho, né, com a questão do bullying. Dizer também que eu estou muito feliz, né, que na atualidade, né, a educação está tendo esse olhar para as questões do bullying, né, dentro das escolas, né, que quem foi criança, como eu nos anos 90, sabe que não era assim, né, não tinha esse olhar, era o bullying pesado mesmo, e os professores não tinham preparo, eles não sabiam lidar, e acabava que ficava despercebido, né, e as consequências do bullying vão para o resto da vida. Eu falo enquanto vítima também, né, dos anos 90. Verdade. E hoje, sim, eu estou muito feliz, né, nessas questões de estar sendo tocado nesse assunto. E, assim, eu queria dizer também que a questão do bullying, né, como você falou, acho que foi no começo, que o bullying, ele geralmente se direciona a alguma criança que é diferente, né? Exato. Só que essa diferença pode ser tanto física, mas também era bom que dentro das escolas tivesse uma avaliação psicológica, porque às vezes a diferença não é física, mas às vezes é psicológica. Às vezes a criança ela pode ter um déficit de atenção, uma distorção cognitiva, alguma coisa que não foi diagnosticada, né? Que a criança não sabe, a escola não sabe, os pais não sabem, e acaba tudo para cima dessa criança, né? Isso mesmo. Obrigada. Entendeu? Então é isso. Aí a pergunta que eu queria fazer, que você falou assim, o seu exemplo é de um menino fazendo bullying com todo mundo. E quando é assim, uma turma contra uma criança só, ou duas no máximo, como seria essa intervenção, né? Com a turma? Boa pergunta. Essa realidade eu acho que eu não vivi ainda. Mas eu acho que também é o mesmo esquema. A gente tem que conscientizar a todos. E daí sim trazer a família para dentro da escola, ter reunião com eles, entender o motivo, né? Ou por que aquela única criança está sendo vítima de uma turma inteira, conversar com essas crianças ou adolescentes, né? Qual é o real motivo? O que está acontecendo? Ou se é ele que faz algo que deixa vocês extremamente chateados? Aí é uma conversa muito longa, né? Um diálogo e um debate que vai por muito tempo e é essa questão, é isso, é trabalhar essa consciência com eles em sala de aula e fora da escola também, né? Eu acho que a gente poderia também trabalhar cartilhas, revistas, né? Levar isso para fora da escola. Aí, só para concluir, professor, eu acredito que a ajuda psicológica, né, a psicologia precisa andar de mãos dadas com a educação. Precisa. Eu acho que, perdão, não sei se atrapalho,
Não, de forma Eu nenhuma. acho que a situação da criança, que às vezes é muito tímida ou muito fechada, ela não se enturma. Então, a turma se sente meio rejeitada, e se houver alguma coisa diferente, isso cria um círculo vicioso, ou uma bola de neve, que aí acusam ela de não participar. Exato. Por exemplo, quando uma criança tem medo de um cachorro, é muito comum o cachorro até atacar. Então, saber conquistar um cachorro não é diferente, talvez, no estágio emocional, de se aproximar de outra pessoa, não é? Então, se eu fujo da outra pessoa, a pessoa já fica desconfiada por que eu fugi. Muitas vezes eu vi pessoas depois atacarem o cachorro com pedra ou pedaços de pau, quando perceberam que ele estava preso numa corrente, mas enquanto tinham medo, o cachorro atacava. Então, é porque o cachorro sente o cheiro do medo. Então, é curioso isso, mas a pessoa que é tímida, ela atrai uma certa rejeição, ela precisa aprender a superar isso com a compreensão do professor, enturmando também, e ela vencendo o seu próprio medo, senão ela se ostraciza a si mesma e ela atrai uma certa agressão ou uma não interação. Isso aí é quando o grupo inteiro ataca a criança, é porque ela, de alguma forma, não está conseguindo interagir. Interagir com os outros, Isso. Eu acho que daí também tem muito a ver com o nosso olhar como professor e professora, né? Olhar o grupo num todo, mas olhar cada um individualmente também, Sim. perceber isso, né? Eu acho que isso é o papel do professor e da professora. Com certeza. Mas por isso a relação com os animais ajuda a criança a vencer seus medos. Sim. Em escolas na Índia, etc., onde isso é mais comum, se vê que quando existe um mascote na turma, ou coisa assim, um animalzinho, a turma entra numa frequência mais amável. O Brasil não tem esses costumes, não é? Não. É verdade. Você tem toda a razão. Quem sabe um dia a gente faz algo assim nesse movimento, né? Seria bem interessante. Mais alguém quer contribuir? Falar algo? Dizer alguma coisa da qual, sei lá, se eu cometi algum erro, por favor, críticas também é bom, elas são construtivas. Me perdoem os problemas aqui das apresentações, é que a pessoa que está aqui atrás desse computador tem dificuldade com isso. Bom dia a todas e todos. Imagina, muito obrigado por compartilhar com a gente a tua experiência, Sandra. Problemas técnicos acontecem, né? Por mais que a gente já esteja há quase 3 anos aí nessa... Quase 3 anos não, mas completando 2 anos de pandemia e dessa nossa necessidade de se adequar a essas novas tecnologias, mas alguns problemas ainda acontecem até pelas próprias mídias irem se modificando, né? Sim, queria te agradecer pela partilha e queria te questionar, não sei se seria necessariamente um questionamento, mas talvez entender, não sei se tu chegou a falar, eu tive que me ausentar um pouquinho, mas como as escolas onde tu estás trabalhando têm agido nesse sentido para com os pais e com a própria comunidade escolar? Tem chamado para conversa? Como é que está sendo essa interação para que eles também entendam a importância de trabalhar isso em casa? Óbvio, tu comentou ali a questão de que alguns pais acham isso normal, porque tinham na sua época e, né, não me afetou psicologicamente, mas às vezes não compreendem como isso afeta aos seus filhos, né, e vai afetar toda a comunidade, né? Talvez, se tu puderes recordar um pouquinho
caso tu já tenhas falado, como é que a escola, no âmbito geral, coordenação, diretoria, né, e até a própria Secretaria de Educação, tem dialogado com esses pais, tanto daqueles que praticam o bullying, né, dos filhos, que têm filhos que praticam o bullying, como daqueles que recebem o bullying, né? Como é que eles são acolhidos dentro do sistema escolar em Blumenau? Essa conversa, ela, com a família, né, com a mãe, principalmente, porque o pai, ele rejeita o menino, então a mãe, ela é chamada muitas vezes na escola para a gente poder tentar entender como é o convívio dele dentro de casa e com a sociedade, no geral, e os pais dos outros estudantes, eles vêm, eles conversam conosco também sobre as agressões que ele tem feito em relação a seus filhos, e de alguma forma a gente sempre tenta intermediar. Essas agressões, elas, por incrível que pareça, elas ainda não chegaram ao ponto de machucar de fato, né? Machucar de verdade alguém. Elas sempre foram jogar pedra, chutar, bater, xingar, né? Nesse movimento. E ele tem, nessas últimas semanas, a gente tem conseguido perceber que ele está mais tranquilo. Então, a família tem, de alguma forma, a mãe e os avós estão percebendo o quanto é importante que ele fique mais calmo. O que nós estamos tentando, quando acontece um incidente dentro da sala de aula ou ali nos corredores da escola, é chamar a família daquela criança e a mãe desse menino, né? Para intermediar. E eles acabam intermediando, daí fica entre a questão, o meu menino precisa de ajuda, a gente já está tentando ajudar, né? E estão fazendo ali um movimento de tentar ajudar de fato o menino, porque eu acho que o nosso problema maior está nele, e ele quem precisa de uma ajuda psicológica, e de fato, a rede municipal, ela também tem entrado na nossa escola, tem observado ele, né, o movimento, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, e ela está nos auxiliando. Em relação ao grupo todo da escola, os pais, no geral, eles ainda não se mobilizaram em relação a essas agressões, porque a agressão não partiu de uma forma extremamente violenta, de machucar realmente uma das crianças. Então, até então, está assim, molho, como eu vou te dizer. Entendi. Uma outra questão que até a partir da reflexão do professor Wallene, né, essa dificuldade muitas vezes que a gente tem, né, de diferenciar quando, e acredito que nessa fase não seja ainda um ataque racista, né, ou de fundo racial, né, porque eles ainda estão se constituindo e se construindo enquanto seres pensantes, e então muitas vezes a gente reproduz aquilo que a gente vê no entorno, né? Mas agora, no primeiro semestre desse ano, uma professora me procurou, a gente tem trabalhado as questões raciais a respeito de uma questão que aconteceu numa outra escola aqui de Blumenau, onde ela é professora, né? Onde algumas alunas rechaçavam uma outra menina por ela ser negra, né, por ser diferente, e trazendo a questão de ser inferior, né, de acharem que ela era inferior. Óbvio, essas acusações são reproduções que vêm de algum outro âmbito, de algum outro ambiente que essas crianças provavelmente frequentem, e onde elas percebem isso e acabem naturalizando, né. E como a gente trabalha isso, né, eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar um pouco, né, a partir do ensino religioso, a partir do reconhecimento da diversidade, né, como a gente consegue trabalhar com essas crianças a percepção de que a cor da pele não faz uma outra criança diferente, né, e que as necessidades delas são as mesmas muitas vezes que as nossas, né.
Então, talvez só para a gente pensar como o ensino religioso pode ajudar nessas outras questões, e também para que a gente não confunda o ataque realizado, que é uma violência, o bullying, com um ataque já racista, né, ou racializado, né? Como é que a gente consegue perceber essas diferenças, porque eles são, essa linha que separa um do outro é muito tênue, e é uma linha que, se a gente não tomar cuidado agora, na infância, na primeira e segunda infância, a gente vai acabar tendo, sim, a reprodução de uma pessoa racista lá quando ela for maior, né? Acho que é uma coisa que a gente, enquanto professor de ensino religioso, tem que pensar já desde... Tem que pensar desde cedo. Bem isso, Flávio. Eu vou te dar a experiência que eu tive, agora o menino está com quinto ano. Então, lá no primeiro aninho, nós tivemos um menino haitiano. Isso há 5 anos atrás. E ele não falava português. Nenhuma palavra. Negro. Negrinho. Muito, muito bonito. No início, quando ele veio para a nossa escola, as crianças, elas não brincavam com ele. E eu pensei assim, por que eles não estão brincando? E a escola toda também envolvida com isso, né? Por quê? Por que eles não estão brincando com o menino? Qual é a dificuldade? Aí eu disse para a coordenação e para a direção, a questão não é racial ali. Você pode perceber que ele tenta interagir, ele tenta dialogar com as crianças e acaba que as crianças não entendem o que ele fala. E observar a coordenação, observando tudo isso, e sim, de fato, a linguagem dele, né, por ele falar o crioulo, ele não conseguia comunicação com as outras crianças. E como ele foi alfabetizado no primeiro ano com a professora e ele conseguiu depois se comunicar, hoje, na 5ª série, essa questão de racismo, ela desapareceu com eles, porque a gente achou no começo que era questão racial, mas não foi, era por causa da língua, né? Talvez aí sim, a discriminação por causa da sua linguagem, né? Mas não por causa da raça, né? Racial. Sim. Na nossa escola, eu vou dizer assim, a minha visão na escola, âmbito da unidade escolar, nós temos também alguns outros adolescentes negros e eu vou dizer, eles se empoderam, eles acabam empoderando a sua voz, a sua personalidade, o seu caráter, para que não sejam ofendidos pelos outros. Eles aprenderam a se defender. Muito obrigado pela partilha. Na realidade da minha escola, né, onde que eu atuo, né? Em relação aos outros, eu sei que é bem complicado também, como tu já acabou de descrever isso para nós. Obrigado pela partilha. Obrigada. Alguma coisa a mais? Eu acho que a gente tem que encerrar, né? Eu suponho que a mesa está começando, né? Sim, então tá bom. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Um bom dia para vocês e um ótimo congresso. Abraços a todos. Tchau.